Hoje é quarta-feira, a TH Mais Cidade está de volta do intervalo e agora tem o quadro Porto e Baixada. Você de casa, presta atenção. Hoje o tema do nosso quadro Porto e Baixada é alta do frete e cobrança de sobreestadia. Para falar com a gente, eu estou recebendo aqui advogada e jornalista, especialista em direito marítimo, comércio exterior, Carolina Marchioli. Falei certo o sobrenome? Marchioli. Marchioli. Carol Marchioli, doutora, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso TH Mais Cidade. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. É sempre muito valioso a gente falar sobre temas que estão aí do nosso dia a dia. A gente tem a vocação do porto aqui na nossa casa, né? Na nossa baixada. Nosso quintal, né? Nosso nosso quintal. E valiosíssimo. Agora, doutora, vamos começar a falar, para o pessoal de casa entender. A Bain Company revelou que o Brasil está gastando aí cerca de 2,3 bilhões de dólares. Olha, gente, olha o tamanho do valor aí. 2,3 bilhões de dólares com a tal da estadia dos contêineres, ou a sobreestadia. Eu queria que a senhora explicasse para a gente essa questão. Eu acho bacana a gente trazer um pouco para a realidade de quem quer, por exemplo, empreender no comércio exterior. O comércio exterior, ele gera muitos empregos aqui na nossa região, né? Então, você vai ver gente que trabalha num terminal portuário, vai ver pessoas que trabalham num armador, transportador marítimo. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver com tudo que se gasta numa operação portuária, numa operação de comércio exterior, que poderia estar revertendo em preços mais baixos, em uma competitividade maior do Brasil no exterior. Sim. Aumento de margem, né, de lucro para as nossas empresas. Então, esse estudo ele é importante porque ele, embora ele fale sobre a sobreestadia, né, que é o tempo que a carga, ou no caso desse estudo, o navio, fica além do prazo programado. Olha aí. Então, esse estudo... é comum acontecer? É muito comum. Mas no container, que é o que, de fato, está mais próximo da nossa realidade, né? A operação de um navio que ele é afretado para um transporte de grandes volumes é uma operação muito mais complexa. E é a nossa origem do transporte marítimo, né? Das caravelas e daqueles grandes navios que faziam transporte de carga. E com o advento do container, na década lá de 70, a gente teve que adaptar essa legislação que já existia. Nós temos o nosso Código Comercial de 1800, que ainda vale até hoje. Então, veja, trazendo esse comparativo de 2,3 bi de dólar de sobreestadia de navios, a gente traz para a realidade do container. Numa conta rápida, esse container hoje geraria, e aí eu posso falar depois sobre isso, sobre como eu chego nesse número, mas mais ou menos, eu estou chutando, eu adoraria ter esses números. E faço até um pedido para que outros estudos surjam, para que a gente cada vez mais... Tão importante que é para a gente ficar por dentro, entenda... né? Números são o que movem, né? Exato, e a tomada de decisão é baseada também em números. Exatamente, né? Doutora. Então, é importantíssimo a gente ter essa visão. Imaginando que o container, que tem um volume muito maior, gere aí 15 bi de dólares de sobreestadia, primeiro que esse dinheiro não fica no país, ele vai para fora. E a gente não tem nem recursos hoje para identificar o quanto de fato vai para fora. Segundo que esse número é espantoso, porque a gente precisa cada vez mais melhorar a gestão, melhorar a eficiência. Esse é justamente o chamado sobre a questão da demurrage, da sobreestadia no container principalmente, trazendo à luz esse estudo. Precisamos cada vez mais melhorar a gestão, melhorar a tecnologia que a gente faz no acompanhamento Por mais que estejamos aí com tecnologias avançadas, tem que melhorar sempre, né, doutora? A gente ainda sente um gap muito grande no mercado, né? E aí fala assim, poxa, mas você é advogado e você está falando de gestão, de tecnologia, e onde é que você entra? Eu entro nos casos complexos, eu entro quando o empresário já usou de percorreu já a jornada dele para resolver o problema.
Aí sim eu entro com a minha capacidade técnica, com o meu estudo, com a nossa história, experiência, Sim. que não se busca no chat GPT. Exatamente, né? longe disso. Para poder contribuir. Conhecimento, né? Para que o empresário chegue num próximo nível. Agora, doutora, a questão da sobreestadia, a gente está percebendo aí, clima, congestionamento, burocracia, são fatores que estão nessa realidade? São fatores que impactam, o porto é uma grande complexidade, então não é só de boa gestão das operações, quem opera, quem é o usuário que utiliza a estrutura portuária para o comércio exterior, não é só disso. Então, claro que acessos, claro que capacidade, infraestrutura, isso tudo impacta sim. Então, é uma corresponsabilidade entre diversos atores no comércio exterior que vai fazer com que essa operação seja mais fluida, com menos problemas no meio do caminho e que não gere impactos como um desse aí de, ao final do ano, a gente chegar a 2,3 bi de dólar. E aí, outra questão, mas dá para, de repente, diminuir essa sobreestadia em 50%? Mas não posso mexer no contrato, doutora. Como é que fica esse impasse? Aí é que entra a melhoria contínua. É aí que entra a melhoria da casa, cuidar do seu quintal. Cuidar do seu quintal é a grande chave para você, de fato, melhorar a sua operação sem você ter que entrar em contato, por exemplo, com um armador para negociar. Até porque a gente está falando de um contrato de adesão. No transporte marítimo é basicamente um contrato de adesão, que é o conhecimento de embarque, o BL, que o pessoal chama, em que você não tem muito espaço para negociar termos de contrato. Exatamente. Né? Então, quando você não tem espaço para negociar, cabe a você melhorar o seu dia a dia. E tem prazo para cobrança? Então, os prazos são assim. Para você entender, né? Um container é um cofre metálico. Isso, aquelas caixas, aquelas caixas metálicas que têm um tamanho padrão, né? Então, eles têm 20 pés, 40 pés, então é um tamanho padrão, em que o navio empresta esse container para você fazer a estufagem da sua carga, fazer o transporte dela, e aí tem alguns acordos, alguns combinados, contratados ali. Ou seja, você tem que devolver aquele container inteiro, sem nenhum problema nele, ou ter essa consciência, você tem que entregar do jeito que você recebeu. Sim. Nem sempre você recebe o container inteiro, bem conservado. É igual o carro, tem a avaria lá, eles marcam ou não? Não, mas deveria. É responsabilidade sua também fazer esse controle. Olha. Porque a hora que chega a conta, você tem que dizer, mas espera aí, eu recebi assim. Né? E para contrapor aí a questão... Exato. Então, veja, todas essas informações estão na casa do transportador. E aí é que eu digo sobre melhoria de gestão no seu quintal. Então, esse cofre, ele tem um prazo para ser devolvido, do jeito que você recebeu. Esse prazo é chamado de free time. O free time é o prazo que você tem livre para pegar esse container, usá-lo e depois devolvê-lo. Quando passa desse prazo, começa a incidir a sobreestadia desse container. Então, começa a ter uma estadia além do combinado. Muito É aí que entra a demurrage. Então, como evitar que essas cobranças aconteçam? Gestão é uma delas. E 50%, quando dizem, é 50% envolvendo todas essas variáveis que eu te disse. Então, não é só a minha gestão, também é toda a infraestrutura que precisa ser melhorada, capacidade de armazenagem, acessos ao porto. Claro que tem, mas existe sim uma lição de casa a ser feita ainda muito grande pelo usuário. Olha, a doutora Carol veio aqui dar uma pincelada no tema pra gente. O tema é curto aqui, tá convidada a voltar. Obrigada. Tá convidada já, portas abertas. A Gabriela Debote que não traga, traga aqui, viu, Gabi? Venha conosco. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer tê-la aqui para a gente entender um pouquinho dessas questões que envolvem o nosso Porto de Santos. Na rede social, tenho dúvidas, eu quero ir lá consultar com a senhora. Como é que eu posso te achar? Nós temos nosso site www.marquioliminas.adv.br. No nosso site, a gente inclusive tem um resumo do livro que o meu irmão, que é meu sócio, advogado, mestre, doutor na área,
e escreveu a respeito sobre a estadia. Então, se você quer saber mais, baixa lá o nosso e-book, que é um resumo do livro dele, gratuito, e você já vai poder ter mais informações. Estamos no Instagram, Marchioli Minas ADV, e por lá a gente pode se conversar. Doutora Carol, obrigado. Uma boa noite e até a próxima. Obrigada, até mais. E assim, ponto final da edição de hoje do TH Mais Cidade. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Vem aí a grife da notícia, o Jornal da Band. Amanhã, depois do Brasil Urgente, a gente tá de volta. Até lá, tchau, juízo!